Nesta terça-feira, alguns ministros do governo Lula estiveram no Senado Federal para defender os decretos do presidente da República sobre o marco do saneamento básico. Vamos conversar com a Paula Lobão, mais uma vez ao vivo aqui no Jornal Jovem Pan. Paula, conta para a nossa audiência como foi essa visita e alguém chegou a se pronunciar? Sim, Daniel, conto sim. Olha, os ministros Alexandre Padilha, das Relações Institucionais, Rui Costa, da Casa Civil e Jader Filho, das Cidades, foram ao Senado Federal pessoalmente conversar com os parlamentares a respeito dos decretos do presidente Lula que trazem mudanças no marco do saneamento básico, né? Então, a ideia é conversar com esses senadores para que não ocorra no Senado Federal o que aconteceu na Câmara dos Deputados na semana passada, quando os deputados aprovaram o PDL, o projeto de decreto legislativo, que derruba parte dos decretos de Lula, alterando aí o marco do saneamento. Isso significa, na Câmara dos Deputados, uma derrota para o governo, então isso não quer ser repetido, o governo não quer que isso seja repetido dentro do Senado Federal. Por isso que os ministros foram hoje até o Senado para conversar com líderes, e essa conversa de hoje foi com a liderança da base, com parlamentares, com senadores da base, né? Inclusive, o senador Randolfo Rodrigues, ele disse que existe tempo hábil para debater essa matéria dentro do Senado. Ele vai tentar conversar e convencer os senadores a não levar esse PDL para o plenário do Senado Federal, para que eles mantenham aí os decretos do presidente Lula que alteram o marco do saneamento. Temos a fala de Randolfo Rodrigues, vamos ouvir agora o senador. O decreto do senhor presidente da República não exaspera, não extrapola em 1 centímetro sequer qualquer dispositivo da lei. Eu quero debater com todos os colegas senadores para saber onde na lei teve algum excesso da parte do decreto do senhor presidente da República. 2, a revogação desses decretos, ou seja, sustar esses decretos, significa, a essa altura, um prejuízo concreto para 1.131 municípios no Brasil. Para 30% dos municípios brasileiros correm o risco de não receberem recurso público para obras de saneamento básico. O governo sabe que não fez o dever de casa de sensibilização dentro da Câmara dos Deputados, quer então fazer esse trabalho no Senado Federal e, inclusive, o líder no Senado Federal, o líder do governo no Senado Federal, Jacques Wagner, ele disse hoje que ele não sente um clima de insatisfação dentro do Senado como existe dentro da Câmara dos Deputados e que isso então pode aí facilitar com que esses decretos de Lula sejam mantidos. Vamos ouvir agora Jacques Wagner. Mesmo que haja um clima de insatisfação, eu entendo que a gente não deveria derramá-lo sobre uma matéria tão importante como a questão do saneamento. Nós temos milhões de brasileiros e brasileiras que não têm água encanada, que não têm saneamento. Eu entendo que o decreto amplia as formas de investimento privado e público, não restringe, ao contrário, abre um leque muito maior. Então eu acho que a oposição eventualmente tem outras formas de manifestar, ou mesmo alguém que esteja insatisfeito da base, a sua eventual insatisfação. O ministro Alexandre Padilha, ele ressaltou a importância de detalhar, de esclarecer todas as dúvidas com relação a essa proposta, esses decretos do presidente Lula que mudam o marco do saneamento. Ele, inclusive, disse que recebe relatos de senadores e de outros parlamentares que ainda não entenderam alguns pontos dessa proposta. Então, os ministros hoje que foram até o Senado Federal para conversar sobre esse assunto com a base aliada, agora o próximo passo é esses mesmos ministros voltarem ao Senado para conversar agora com a liderança da oposição e tentar explicar aí essas mudanças trazidas pelos decretos de Lula no marco do saneamento, numa tentativa de não acontecer, como eu disse, o que aconteceu na Câmara, acontecer no Senado. Essa conversa dos ministros com a liderança da oposição deve acontecer nos próximos dias. Essa articulação já está começando a ser feita e é provável até que amanhã eles retornem ao Senado para conversar com a liderança da oposição, ou até o final desta semana. Eu volto com vocês ao estúdio. Pois é, vamos acompanhar para saber exatamente quais serão os desdobramentos dessa articulação dos ministros de Lula. Obrigado, Paula. Boa noite.